Olá, professores! Olá, pais! Tudo bem com vocês? Olha, nós aqui de novo no nosso vídeo educacional, motivador, para você, professor, que está começando ou que não está começando, mas está estudando sobre, porque estudar sempre é bom. Nós, professores, nunca estamos formados, nós precisamos cada vez mais aperfeiçoar nossos conhecimentos. E para você pai, para você mãe, também é muito interessante o que a gente vai falar hoje, porque é sobre alfabetizar em casa ou na escola, porque vai ser necessário, né? Principalmente em época de pandemia, que agora a criança não está totalmente na escola, ou está um pouco na escola, um pouco em casa, ou você não teve ainda como mandar essa criança para a escola, ela está perdendo tempo, precisa ser alfabetizada. Eu vou dar algumas dicas aqui importantes para você também poder auxiliar o seu filho em casa e alfabetizar de maneira mais rápida. Acho que vocês vão gostar, hein? Roda a vinheta. A alfabetização é o primeiro contato da criança com a educação formal. Dependendo de como isso é passado para ela, pode ser estimulante ou não. Se não for passado adequadamente, se não forem usadas técnicas, a alfabetização torna-se desestimulante à criança, então ela prefere não aprender. Então, por isso, nós vamos passar aqui algumas técnicas de como isso pode ser passado para a criança de maneira que ela entenda, que ela goste, que ela cada vez mais se empenhe em poder ser alfabetizada. Por isso é muito importante que você, pai, mãe ou educador, organize a maneira correta de alfabetizar, projete suas aulas para que você transmita para a criança da maneira correta. Em primeiro lugar, tente entender a perspectiva da criança não alfabetizada. O que será que passa na cabeça dela quando ela vê um texto na sua frente? Porque para ela, palavras, letras não passam de desenhos e símbolos. Você deve começar explicando a ela a diferença entre letras, desenhos e símbolos. Nessa etapa, a ideia é mostrar que letras não são a mesma coisa que desenhos e símbolos. Explique para a criança que as letras foram escolhidas para registrar a nossa fala. Tudo o que queremos falar também pode ser escrito. É muito importante que seja mostrada a ordem da escrita, da esquerda para a direita, para que ela saiba que ela tem que começar no parágrafo à esquerda e terminar a palavrinha à direita. Você pode pegar um livro de história infantil e contar para a criança, passando o dedo por cima do texto à medida em que você lê. Isso vai ajudá-la a perceber que a leitura é sempre feita da esquerda para a direita. A próxima etapa é ensinar para a criança as letrinhas iniciais das palavras. Então, agora que ela já tem uma noção de que imagens são diferentes de palavras, que toda imagem tem uma palavrinha que é o nome daquela imagem, e ela já tem aquela noção que ela tem que escrever da esquerda para a direita, agora é hora de começar a aplicar atividades pequenininhas para que ela comece a se adaptar às letrinhas. Na internet você encontra vários tipos dessas atividades, de iniciação ao alfabeto. É importante que você coloque o alfabeto no lugar frequentado pela criança. A visualização diária irá facilitar a memorização das letras e a brincadeira. Que palavra começa com? Aí, como vocês veem na imagem, pode ser repetida muitas vezes a partir do estímulo visual. É claro que a criança não aprenderá todas as letrinhas rapidamente ou de uma vez. Isso é um processo lento e contínuo. O exercício, como vocês viram esse anterior, que palavrinha começa com A? Ele já vai começar a associar amor. O que tem aqui nessa sala que começa com C? Então, a criança ela vai automaticamente visualizando, memorizando e, através do lúdico, da brincadeira, ela vai começar a associar objetos às primeiras letrinhas. Então, esse é um exercício bem legal para vocês pais em casa, que estão auxiliando também na alfabetização,
trabalhando em paralelo aí com a professora ou professor, então sempre está perguntando, a palavra pontinhos começa com que letra? Qual palavra começa com a letra tal? Então, automaticamente, essa criança já vai começar, como eu disse, a associar palavras a letras. Isso é muito importante no processo de alfabetização, principalmente quando ela está iniciando. O ideal é sempre manter a relação entre a letra e a palavra. M de maçã, E de elefante, para que a criança conheça pelo som da letrinha, ela comece a associar ao objeto. E toda vez que vocês forem pronunciar a letrinha para a criança, principalmente agora que ela está na primeira fase, né, na fase inicial da alfabetização, pronunciar devagar e bem claramente. Então, vocês vão dizer M de maçã. Então, eu tive que fechar a boca e abrir para essa criança poder associar, para ela poder também dizer da maneira correta. A pronúncia dela na alfabetização é essencial. Então, do jeito que você falar, é o jeito que ela vai absorver. Se você falar muito rápido, M de maçã. Então, percebe como fica complicado para a criança entender e associar, né? Então, M, vocês têm que abrir a boca e expressar direitinho como que essa palavra sai, o som dessa palavra. Isso é muito importante, porque do jeito que ela pronunciar, é o jeito que ela vai escrever futuramente. Ensine os fonemas de forma lógica. Então, primeiramente, o que nós vamos passar para a criança? As vogais, A, E, I, O, U. Geralmente na escola, essas vogais elas são apresentadas separadamente, com musiquinha, com toda uma técnica. Agora, vocês pais em casa, como que vocês podem reforçar isso? Fazendo com que a criança copie e entenda cada vogal, sempre na sua ordem. Elas podem passar por cima de pontilhados, que vocês podem passar como atividade para ela estar reforçando, né? E posteriormente, quando elas já estiverem fixas, né, já fixado isso na memória, as vogais, vocês podem começar a unir com outras letras, com consoantes. Então, aos pouquinhos, elas vão entender que se uma vogal der a mãozinha para uma consoante, vai formar uma família. É assim que os professores geralmente explicam na sala de aula. Então, essas famílias que vão ser unidas por vogais e consoantes vão passar a ter nomes. E é esses nomes que vocês vão explicar, que é a família do Ba, que é a família do Ka, que é a família do Da. Então, tudo isso é um processo lento, mas que vocês conseguem em casa também estar auxiliando para que essa criança se adapte e comece realmente o processo de alfabetização propriamente dito. Uma dica legal para passar as sílabas, primeiras sílabas para a criança, de uma maneira que não fique cansativo, que ela desista, né, no meio do caminho, é usar consoantes fáceis de pronunciar. Por exemplo, F, L, M, S. Então, fica mais fácil dela entender, principalmente se for contada uma historinha. Porque trabalhar ludicamente com a criança é mais proveitoso do que a gente fazer aquela coisa maçante, Fá, Fé, Fi, Fó, Fu, né? Então, por que que existe o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu? Vamos contar a historinha. O A, a vogal A, de repente, ela estava muito sozinha, muito triste, ela não tinha nenhum amiguinho, você pode desenhar o A chorando com lagriminha. De repente, ela conheceu a letrinha F. E a letrinha F falou para ela, vamos ser amiguinhos? Você tá aí tão sozinho, chorando. Quem sabe se a gente der as nossas mãozinhas, se a gente se unir, a gente não vira amigo. E não vai ser legal, a gente não vai poder brincar. Então, a letra A deu a mãozinha para a letra F e eles mudaram de nome. Eles passaram a se chamar Fá. E assim, você procede até o final. Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Então, a criança vai entender que uma letrinha dando a mãozinha para outra, ela muda de nome e se torna uma sílaba. Percebem como isso é aos poucos, isso é com cuidado, é o jeitinho de contar, é o jeitinho de explicar para que essa criança também possa estar se soltando na atividade, em tudo que ela for fazer. Então, deixa de ser maçante para ser divertido. É essa
o que a gente precisa fazer. É esse o intuito, é esse o objetivo da alfabetização, gente. Principalmente vocês que querem alfabetizar em casa. Porque nessa época de pandemia é complicado. A professora faz a parte dela até onde ela pode, aula virtual, ou então as crianças, algumas vão presencialmente, mas em casa, nessa fase de alfabetização, que é assim, a base de tudo, é muito importante que os pais auxiliem em casa. Então essas pequenas técnicas, elas vão auxiliar para que essa criança consiga realmente desenvolver todo o processo de alfabetização. E vocês vão ver bons resultados. Feito isso, por exemplo, vocês já ensinaram o Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Então, ela conhece essa família do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Vocês vão começar a apresentar palavrinhas, de repente recortar de revista, recortar de jornal, mostrar no computador. Palavrinhas dessa família, palavrinhas que comecem com Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Pedir para essa criança recortar palavrinhas dessa família. Então, ela vai começar a associar a família com outras palavras. Vamos procurar objetos aqui que comecem com Fá. Muito bem. Sempre estimular. Você conseguiu, é isso mesmo. Sempre colocar a criança para cima. O objetivo da alfabetização é o entusiasmo. É para que essa criança queira aprender mais. E toda vez que for pronunciar, mais uma vez eu falo, emita o som da palavra faca, para ela saber que ela tem que assoprar para falar o F. Então, são pequenos detalhes que não podem ser deixados para trás no momento de alfabetizar. Uma coisa importante, até essencial, que os pais devem trabalhar em casa e que os professores, eu tenho certeza que sabem o quão mágico isso é quando a criança começa a aprender a escrever o próprio nome. Eu acho que é o sonho de todos eles, né? Quando eles estão começando a escrever o nome. Porque se trata da sua identidade. Então, a partir do momento que eles começam a escrever o nome, eles já se sentem importantes. Eu sei escrever meu nome. Eles já chegam, muitas vezes não chegam da escola, e já falam, mãe, eu já sei escrever meu nome. Então, para eles, aquilo é a identidade deles, então aquilo é super importante. Então, vamos também tentar trabalhar paralelamente com as vogais, com as consoantes, a escrita do nome. Como que isso é feito? Colocando no papel em caixa alta, ou seja, letra bastão, né? Que é aquela letra de palitinhos, bem grande para que eles entendam e reconheçam, para eles passarem por cima e irem tentando copiar, porque quando eles já tiverem a coordenação de fazer as primeiras letrinhas, copiar o nome e assimilar o nome vai ficar mais fácil ainda. Então, vamos reforçar o nome deles. Posteriormente, o nome do papai, da mamãe, de alguém que eles gostem da família. Então, pode ter certeza que eles, depois que eles aprenderem isso, eles vão escrever toda hora, mostrar para a família. Olha o que eu sei escrever. Essa letra começa com a primeira letra do nome da minha mãe. Olha, essa é a primeira letra do fulano. Então, eles vão se entusiasmando. Então, não pode deixar essa etapa de lado, que é a etapa do nome deles, né? Porque se trata do eu, da identidade. Se trata de algo muito importante, né? Então, qual é a primeira letrinha do seu nome? Já vai começando essa coordenação, porque é muito importante também e não pode faltar na alfabetização. Continue nesse processo de estar recortando letrinhas para eles poderem montar as palavrinhas. E é uma coisa muito simples, muito fácil de fazer, que auxilia bastante. Ou fazer grande, assim, numa cartolina, ou num EVA, uma coisa bem colorida, bem bonita, onde eles possam realmente pegar as letrinhas e formar palavrinhas com o auxílio dos pais em casa, é muito importante. Para eles é uma brincadeira, e é uma brincadeira onde eles vão aprender cada vez mais. Então, dê continuidade àquilo que vocês estão aplicando nessa criança em casa. Ela já tem a noção das sílabas, ela já tem a noção das palavrinhas, então comece a montar isso com ela, né? Com bastante paciência, com bastante cuidado, para que ela comece a elaborar as palavrinhas das famílias que ela já tem em mente, que ela já consegue fazer. Quando vocês perceberem que esse processo, mesmo que lentamente, esteja dando resultado, então a criança já começa a identificar palavrinhas, já sabe escrever o nome, chegou no resultado que vocês queriam, vocês podem ir aumentando gradativamente o grau de dificuldade. Então, vocês podem trabalhar com tra, tre, tri, tro, tru, colocou um R no meio, já mudou todo o sentido, para poder também trabalhar palavrinhas, procurar historinhas que tenham essas palavrinhas.
Mas é o que eu digo, não queiram fazer isso tudo rapidamente, porque a criança não vai assimilar. Cada criança tem um tempo, cada criança tem um momento de aprender. Então, é bem aos pouquinhos. O que foi passado aqui? Para que vocês entendam que há possibilidade dos pais alfabetizarem em casa também, juntamente com a ajuda da professora, mas numa situação como a que nós estamos vivendo é primordial, como eu disse. Então, há essa possibilidade, porque a criança que vive num momento como agora, está em processo de alfabetização, é complicado, ela não pode parar. Então, é muito importante essa mão que vocês deem para os seus filhos, sabe? Estando presentes, estando fazendo parte dessa alfabetização, desse processo que é longo, mas tem resultados maravilhosos que vocês vão se surpreender. Acredite na criança e acredite em vocês também, que vocês conseguem estar junto nesse processo tão moroso, mas ao mesmo tempo que traz assim resultados muito benéficos. Aos poucos, tanto na escola quanto em casa, ela vai ter uma independência maior na escrita e com o auxílio de um adulto, ela vai estar lendo em pouco tempo, pode acreditar. E aí, gostaram do vídeo de hoje? Espero que sim, outros virão. Obrigada por estar mais uma vez aqui conosco. Eu estou aprendendo muito com vocês, eu espero que vocês também, que esse vídeo seja muito importante para vocês, tanto quanto os outros. Eu espero vocês no próximo vídeo. Curta, compartilhe, comente, indique aos amigos. É de grande utilidade, principalmente a você que está na área da educação. E a vocês, pais. Tá bom? Eu aguardo vocês então. Beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo.